Sejam muito bem-vindos ao CEA-Cast. Hoje, encerramos nossa série sobre saúde mental e bem-estar, falando sobre autoconhecimento e evolução espiritual. Se você chegou agora, procure os episódios anteriores para ouvir desde o começo. Temos temas bem interessantes. A doutrina espírita nos convida à reforma íntima, mas isso começa por um passo essencial: conhecer a si mesmo. Para essa conversa profunda e transformadora, hoje eu recebo Cristiane Fernandes. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso CEA-Cast e eu vou começar já com as perguntas para você. A gente sabe, Cris, que quando a gente fala em autoconhecimento dentro da doutrina espírita, a gente está falando de olhar para dentro com sinceridade. Por que esse movimento de se conhecer é tão essencial para a nossa evolução espiritual? A doutrina nos diz que o espírito é o construtor do seu destino. Então isso quer dizer que eu tenho que assumir as rédeas da minha vida e fazer escolhas mais conscientes. E o autoconhecimento, ele vai promover justamente isso, que esse meu processo de transformação, ele possa se dar de uma forma lúcida e consciente. Como é que eu vou fazer escolhas conscientes se eu nem me conheço? Se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo, quem eu sou. Então o autoconhecimento, ele vai me conduzir justamente a eu saber quem eu sou. É muito fácil a gente se perder no mundo material. O mundo material é muito sedutor, a matéria é muito sedutora. Então o tempo todo a gente vai estar recebendo apelos e convites. E qual é o risco disso? É a gente acabar elegendo como padrão de vida aquilo que o mundo material dita que é você ser bem-sucedido, você ser próspero, né? Aquilo que ele considera símbolo de sucesso na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida profissional. Esse é o risco que a gente corre. É um corre. risco grande. E é muito fácil a gente se desviar. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que eu sou um espírito imortal, o meu objetivo aqui é eu me tornar melhor, desenvolver as minhas potencialidades. E que isso aqui é transitório, nada disso aqui é permanente, eu vou fazer escolhas mais acertadas, entende? E aí, diante desses apelos que a vida material vai me oferecer, eu vou conseguir me posicionar da seguinte forma: ao fazer essa escolha, eu estou me afastando ou eu estou me aproximando da minha essência espiritual, de quem eu sou e do meu objetivo. Então, o autoconhecimento me ajuda nisso. E isso é um passo realmente essencial para a gente evoluir, né? Muito bom, né? E a gente também sabe que lá no Livro dos Espíritos, especialmente naquela orientação de Santo Agostinho sobre o exame de consciência diário, que é a pergunta, não é a pergunta, mas uma das perguntas que eu mais gosto, que é a 919, nós somos convidados a revisar nosso dia através desse exame de consciência diário, né? Como podemos aplicar essa prática de forma leve, sem transformar esse momento numa autocobrança? Como que a gente pode ter esse exercício de uma forma leve? A grande questão é a gente entender o que é o autoconhecimento. Eu acho que tudo passa por aí. Autoconhecimento não é autopunição. Perfeito. Você olhar para dentro é você se mapear, é você identificar o que você já conquistou, o quanto você já caminhou, mas o que ainda falta melhorar. Então, quando você olha para isso dessa maneira, sem ficar se punindo, sem ficar arrumando culpados, você evita de cair naquele movimento de frustração, naquele movimento de culpa, de se deixar levar para um grande buraco. E aí, quando você se aceita, você consegue perceber que isso tudo faz parte do seu processo de aprendizado. Os erros fazem parte do nosso processo de aprendizado no estágio evolutivo que a gente se encontra. Então, quando a gente entende isso, a gente para de se martirizar, a gente para de se torturar. E aí você consegue olhar para você, identificar essas questões e aí sim traçar um plano. Lembra, nós somos construtores do nosso destino, então a gente precisa assumir as rédeas. Porque Santo Agostinho está nos propondo. E é engraçado como isso é necessário, mais do que necessário nos dias atuais. Porque a gente vive de uma forma muito acelerada. A gente está no automatismo. E nisso a gente está tão conectado com tudo que acontece ao nosso redor e tão desconectado da gente. Então o que ele está nos propondo é: faça uma pausa, se volte para você, se reconecte com você. E aí perceba quanto você caminhou,
o quanto te falta caminhar, o que você quer alcançar. Então a gente está precisando fazer isso. Sim. Durante um tempo eu trabalhei numa ação voluntária em que eu ouvia pessoas. E era muito comum quando as pessoas falavam do seu vazio, das suas dificuldades, de falta de sentido na vida. E por vezes eu perguntava o que fazia elas felizes. E muitas não sabiam responder. Não sabiam. O que trazia alegria para a vida delas, o que trazia bem-estar. Então isso vai mostrando o quanto a gente está se desconectando, sabe, da gente. Então a proposta dele é isso. Se volte para você, se reconecte com você, perceba os seus sentimentos, o que você quer alcançar, mas sem tortura, sem se martirizar. Não é autopunição. Porque até isso não é aprendizado, né? Quando a gente fala de aprendizado, a gente fala de olhar o que foi feito, né? E escolher, foi bom ou foi ruim, Exato. né? É porque o erro faz parte do aprendizado. Exato. Como é que você vai acertar sempre? Você não vai ter o que mudar, né? Então, eu acho que esse olhar um pouco mais caridoso, até para nós, traz essa mudança interna, né? E esse aprendizado. E esse exercício desse olhar mais amoroso para nós mesmos, eu acredito que também vai modificando esse nosso olhar para o erro dos outros. Que também é uma mudança. É verdade. Muitas vezes evitamos olhar para as nossas imperfeições porque dói. É possível crescer espiritualmente sem encarar essas sombras? E como fazer isso com compaixão por nós mesmos, sem cair na culpa ou na sensação de fracasso? Essa pergunta é boa. Nós somos espíritos imperfeitos, né? A gente precisa entender isso. Somos espíritos imperfeitos habitando um mundo de provas e expiações. Então, nós ainda não alcançamos a perfeição, estamos distante disso, mas a gente está no processo, a gente está na caminhada. Então, quando a gente entende que é imperfeito, quando você se voltar para dentro, você vai se deparar com a luz que existe em você, porque existe. Nós somos filhos de Deus. Deus é amor, é luz. Então, como o Emmanuel diz em uma das suas páginas, a gente traz o gene da divindade, né? A nossa essência é divina. Então, como Deus é luz e amor, nós também temos essa parcela, né, de luz e de amor. Então, quando a gente olha para dentro, a gente vai se deparar com a luz que nós já temos, mas a gente também vai se deparar com as sombras que ainda nos habitam. Faz parte. Nós somos espíritos imperfeitos. E aí, a gente precisa ter cuidado para a gente não cair no desânimo. Não cair naquela sensação de que, eu não tenho jeito mesmo, não adianta todo esse esforço, né? Eu dou um passo para frente e 3 para trás, como a gente costuma falar. Então, esse é um risco e a gente precisa estar atento. Então, a autoaceitação, aceitar a nossa condição de espíritos imperfeitos em processo evolutivo, ela é fundamental. E a autoaceitação não é conformismo. Não é a gente cruzar os braços e se conformar no sentido, eu sou assim mesmo e as pessoas têm que me aceitarem porque eu sou um espírito imperfeito. Não, não é isso. É entender o estágio em que eu me encontro. E aí, quando eu aceito essa limitação, eu vejo tudo com mais clareza. E aí, como é que eu vou fazer para que eu não venha cair nessa culpa? É não me prender naquilo que eu sou agora. Eu estou nessa condição, mas eu não posso perder de vista a minha destinação. É a visão da vida futura, o que me espera. Então, não é focar no que eu sou agora, e sim no que eu poderei ser. É isso que é essencial. Então, eu acho que quando a gente tem essa visão de futuro, a gente não fica tão focado nos nossos erros. Então, eu estou assim, mas esse não é o meu destino. Eu tenho um futuro brilhante. Eu posso me tornar o Cristo. O Cristo foi a materialização para nós daquilo que nós poderemos ser um dia. E nos ensinos dele, na convivência dele com os discípulos, a gente via isso. Quando ele olhou para Pedro, ele viu ali a fragilidade de Pedro. Aquela fragilidade que levou aquele homem a negá-lo 3 vezes. Mas ele viu também as potencialidades daquele homem. Que no futuro, ele iria se tornar uma peça fundamental para a sobrevivência do Evangelho. Ele, quando olhou para Maria de Magdala, ele viu aquela mulher confusa, perdida, mas ele também viu o futuro. Ele conseguia perceber o que ela poderia se tornar. Então é isso, é a gente ter esse olhar para a gente. O momento em que eu estou, mas sem perder de vista a minha destinação. Então, Cristo é o meu futuro. E aí, quando eu olho para esse futuro, eu consigo passar por isso de uma forma mais leve, aceitando a condição que eu estou agora, mas com um olhar lá na frente, onde é que eu vou chegar.
Quando a gente para pensar nas potencialidades, né, a gente sempre tem dois lados para olhar. Ou para os nossos defeitos, ou para o defeito do outro, ou para as nossas potencialidades e para as potencialidades do outro. Não quer dizer que a gente vai deixar de ter essa sombra, né, essa imperfeição. Mas a gente também precisa olhar o que a gente tem de bom. Né? E é assim, é um ajuste do que a gente ainda precisa modificar, né? E também uma valorização do que a gente já conquistou. Exato. Porque senão a gente vai viver sempre no ruim, né? Sempre olhando o que te falta, né? Exatamente. Que eu ainda não fiz. E aí você não consegue perceber o quanto você já caminhou. E o problema é esse, né? A sociedade, ela fica muito voltada para a escassez, né? Porque está faltando. O que o outro não fez, o que eu não tenho, mas a gente não olha o que nós já conquistamos, o que a gente já tem. Então é um exercício, né? Não só para nós, mas para todos. Bom, quando começamos a perceber as nossas dificuldades, né? Nosso orgulho, impaciência, insegurança, como transformar essa consciência em atitudes concretas no bem, nas relações e no cotidiano. Tem uma página no Evangelho, que é a página do Homem de Bem, que está lá no capítulo Sede Perfeitas, né? O Homem de Bem é um roteiro para a gente, é um roteiro da reforma íntima. Além do exemplo do Cristo, que é o nosso guia e modelo, quando a gente lê aquela página, porque geralmente a gente só lê, né? E aí a gente já lê assim, nossa, estou muito longe disso aqui. Muito longe disso, Estou muito longe disso. Mas o que ele vem trazendo ali para nós? Ele vem falando que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. E que ele faz esse exame da consciência. E que quando ele faz esse exame da consciência, ele vai se dando conta das suas imperfeições. E uma das coisas que ele traz lá nessa página é que quando ele se dá conta das suas imperfeições, dos seus erros, das suas falhas, ele consegue ser mais indulgente com as falhas alheias. Porque quando eu percebo que eu também erro, que eu tenho várias imperfeições, e percebo quão difícil é superá-las, porque são erros que a gente vem repetindo há várias e várias encarnações, então são conceitos, julgamentos, comportamentos que eles estão cristalizados, e é difícil a gente se libertar disso. Talvez essa seja a encarnação que a gente está mais consciente disso. Então eu vejo essa dificuldade em mim e eu percebo que eu necessito da indulgência dos meus irmãos de caminhada. E aí quando eu percebo isso para mim, eu consigo olhar para o outro. Com esse olhar também mais indulgente, mais tolerante. E aí isso modifica a minha forma de me posicionar no mundo, isso modifica a minha forma de me relacionar com as pessoas. Quando eu tenho esse olhar mais tolerante para com o outro, porque eu também necessito desse olhar tolerante dele para mim, eu consigo perdoar, eu consigo não guardar mágoas nem rancores, eu consigo respeitar o outro e compreender as suas dificuldades e as suas limitações, porque eu também passo por isso. Sim. Então eu acho que essa página ela é um roteiro, que a gente deveria se debruçar, sabe, com mais atenção, com mais cuidado e perceber ali o roteiro que ele está nos dando, da gente poder superar as nossas imperfeições e adquirir as virtudes, desenvolver as virtudes que vão nos aproximar dessa nossa destinação. Perfeito, Cris. Bom, a gente já está chegando no final, mas eu vou fazer a última pergunta para você. A reforma íntima, ela pode gerar ansiedade, né? A gente sabe que a reforma íntima é importante para que a gente também tenha um equilíbrio na nossa saúde, ou busque mais um equilíbrio na saúde mental. Mas às vezes ela pode gerar ansiedade, porque a gente fica querendo mudar rápido, né? A gente olha e fala, nossa, como é que eu não fiz isso ainda? Como compreender que esse processo é gradual e respeita o tempo de amadurecimento do espírito? A reforma íntima é um processo educativo, então leva tempo. A gente não vai dormir imperfeito e acordar um espírito perfeito. Assim como a gente vem nessa repetição de erros há várias encarnações e a gente está tomando consciência dessa necessidade de mudar, isso vai levar um tempo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa aceitar isso, que é um processo um pouco mais demorado. Porque a reforma íntima, ela não tem a ver com pressa, ela não tem a ver com velocidade. A reforma íntima tem a ver com constância. O quanto você persiste, o quanto você persevera no bem. Vai ter momentos que a gente vai ter recaídas. Eu lembro sempre daquele ensino do apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço.
Então, a gente está nesses momentos de altos e baixos. E isso faz parte do nosso processo evolutivo. A espiritualidade já conta com isso. Deus sabe que a gente vai passar por isso. Mas o importante é que a gente não desista. Porque às vezes a gente vê companheiros desistindo. Ficam tão frustrados por não conseguirem colocar em prática os ensinos, que eles acabam largando. Ah, deixa pra lá, isso não vai dar em nada. Ou como a gente muito escuta, vou deixar para a próxima. Não deixa, a gente não sabe quando vai ser a próxima, em que condições que nós estaremos. Sim. Então é persistir, não tem a ver com velocidade, tem a ver com a sua persistência. Persistência no bem e constância no bem. E um dia a gente chega lá, né, Cris? Exato. Temos aí, ó, a eternidade aí, somos espíritos imortais. Mas não é porque a gente tem esse tempo todo, a gente não precisa começar agora. Exato. Nesse momento. Então a gente vai terminando aqui, mas deixando para o pessoal 2 leituras que a gente falou hoje, né? A gente falou do Livro dos Espíritos, na questão 919, e também tem a 919A. E também do Homem de Bem, que é o Sede Perfeitos, Sede Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma olhadinha lá, lê, né? Que é sempre bom a gente lembrar. Tudo que é falado aqui é muito necessário para a nossa vida, né? Então, muito obrigada por ter trazido, obrigada por ter estado com a gente. Nosso último episódio dessa série. Encerramos essa série lembrando que saúde mental e espiritualidade caminham juntas quando compreendemos nossa condição de espíritos imortais em processo de aprendizado. Então, que possamos nos conhecer com coragem, a gente precisa ter coragem, confiar nas leis divinas e seguir evoluindo passo a passo. Obrigado pela companhia durante a série Saúde Mental e Bem-Estar. E na próxima semana vamos iniciar uma nova série. Fiquem atentos. Até o próximo SeiaCast. Muita paz.